Olá, meus amigos. Hoje, 2 de dezembro do ano de 2020, nós estamos aqui na cidade de Sete Lagoas, diretamente dos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de toda a rede que acompanha o Sistema Primeira Linha, para os canais aí do YouTube. Muito obrigado a vocês que participam, que compartilham conosco. Para vocês aí também do nosso canal do Facebook, obrigado também pelo compartilhamento, por estar deixando aí as suas sugestões, também as suas opiniões. Obrigado a vocês aí que estão na rede de WhatsApp, são vários grupos que eu participo, muito obrigado aí pelo compartilhamento, fiquem com Deus. E hoje nós estamos aqui recebendo a visita em nossos estúdios dessa figura que nós já tivemos a oportunidade de entrevistá-lo, José Roberto da Silva, ele que é presidente da Associação Comercial de Sete Lagoas e também um dos principais responsáveis pelo Observatório Social, que é um dos primeiros assuntos que nós vamos conversar. Para vocês aí que querem saber um pouco mais sobre Zé Roberto, entra no nosso canal do YouTube, nós já temos aí 3 entrevistas com ele e na primeira deles ele conta aí a sua história, tá ok? Vamos lá, portanto, José Roberto, é um prazer recebê-lo aqui conosco nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Boa tarde, Marcílio Maran, boa tarde, ouvintes, telespectadores. Marcílio Maran, muito obrigado mais uma vez por dar o privilégio de estar aqui na sua rádio. Nós sabemos que tem um alcance aí a nível mundial e é sempre um grande prazer, uma grande alegria estar aqui novamente. Agora, no final de ano, temos muitos assuntos para tratar, né? E com certeza, com certeza. E o primeiro dos assuntos a tratar diz respeito aí ao Observatório Social. Veja bem, Alberto, eu tenho acompanhado aí o trabalho de vocês, eu fui um dos primeiros que começou aí essa batalha junto, fazendo aí através da imprensa com outros colegas o acompanhamento daquilo que vocês proporcionam para a nossa cidade. O Observatório está de parabéns. E eu verifiquei que vocês participaram aí através do site de vocês, através dos contatos do Observatório nas eleições de 2020. Nós tivemos aqui, Zé Roberto, de candidatos a vereadores, os nomes daqueles que foram eleitos, dos quais alguns fizeram um compromisso em assinar aquele documento e outros não. Obviamente, como vocês mesmos dizem aqui no site, ainda dá tempo para fazer isso. Mas dos vereadores, dos 17 que estão lá hoje na Câmara Municipal, que foram eleitos ou reeleitos, nós temos o Gilson Liboreiro, do Solidariedade, que assinou com vocês o documento, sim, correto? Uhum. Nós temos a Heloísa Frois, do Cidadania, que por sinal da ACI, também assinado com vocês. O Janderson Avelar, do MDB, que também assinou. E nós temos outros vereadores que nós sabemos que não assinou, né? Mas que também não participaram com relatórios nos anos passados, que foi solicitado pelo Observatório Social. Então, eu vou dar um exemplo aí, Marli de Luquinha é uma das vereadoras que eu me lembro não participou com vocês, Pastor Alcides também não participava com vocês. A pergunta que fica é, qual a expectativa do Observatório Social relacionado a esses novos vereadores? Mesmo não tendo assinado o documento, vocês acham que existe uma possibilidade de se adequarem? E esses que antes não assinavam, como é que fica a situação deles? Então, Marcílio, primeiramente, né, agradecer você por todo o apoio que tem dado ao Observatório Social, né? Na verdade, a mídia de Sete Lagoas, os jornais, rádios em geral, têm dado um apoio muito grande desde a inauguração há 3 anos atrás, mas você especificamente sempre foi um grande apoiador, né, nas nossas causas, na nossa luta, né, e na defesa de uma Sete Lagoas melhor. Tanto que é o que queremos, né? Tanto é que se ofereceu para vereador exatamente com o desejo de servir Sete Lagoas. Perfeito. E apoiar o Observatório é uma excelente forma de trabalhar para o Sete Lagoas. Esse assunto é extremamente importante porque nós, infelizmente, temos aí o desprazer de ter em Sete Lagoas uma Câmara que, durante muitos anos, aí 3 anos, se negou, a grande maioria dos vereadores se negou a prestar contas, a serem transparentes para com a população. E daqui para frente, você perguntou sobre a expectativa é muito positiva, por quê? Foi a primeira eleição que o Observatório trabalhou para, né, um novo pleito legislativo. Uhum. E nós fizemos uma divulgação muito massiva aí para a população saber quem são os vereadores que prestaram contas para o Observatório e para a população, dos seus gastos e da sua produtividade, correto, e quem não prestou. E aí, com certeza, os vereadores perceberam que não ter prestado conta fez falta. Com certeza. Com certeza perderam muitos votos com isso, né? Uhum. Tanto é que uma boa parte dos que foram reeleitos com um número muito menor de votos. E com certeza eles sentiram a falta de ter prestado contas. Então nós imaginamos que daqui por diante, mesmo os que não prestaram contas anteriormente foram reeleitos, a tendência é que eles comecem a enviar para o Observatório a prestação de contas dos seus gastos e a produtividade. E os novos... Até porque, me permita, você fez uma colocação muito interessante aí,
nós temos situações, por exemplo, de vereadores que foram reeleitos, dos quais reduziu e muito a votação dele. Creio que também por esse aspecto que a sociedade está observando, não é mesmo? Exatamente, porque muitos cidadãos já estão levando em conta os relatórios do observatório. O que o observatório diz ou apresenta a respeito dos vereadores? Então, os números são fatos. Não é uma visão, não é uma ideia, uma visão do observatório, é um fato. Então, os números não mentem, são números reais, inclusive fornecidos por eles mesmos ao observatório. Exato. Então, muitos cidadãos estão aderindo a observar o que o observatório está apresentando para decidir seu voto. Então, nas próximas eleições, já sabendo que o observatório está cada dia mais sendo respeitado, possivelmente os vereadores eles vão prestar contas porque sabem que em época de eleição a prestação de contas vai contar ponto para a votação dele, né? Eu observo, por exemplo, que alguns vereadores, por que não dizer na sua grande maioria, principalmente do pleito passado, não têm dado essa atenção devido ao observatório. Era o início do trabalho de vocês sentiram um pouco de dificuldade. Alguns não compreendiam o trabalho do observatório, até achavam, por exemplo, que você estaria fazendo política, que você poderia ser candidato a prefeito. Foi cogitado isso também, né? E você deixou claro que quem está no observatório não pode estar aliado a nenhum partido político, né? E vocês provaram que vocês manteram o que falavam. Qual é o recado que vocês querem mandar agora para esses vereadores? Então, a grande alegria nossa, minha especificamente, né, que fui aí um dos grandes idealizadores do Observatório em Sete Lagoas, é mostrar para esses políticos que nós não estávamos existindo nem para competir com eles em cargos eletivos, nós não seríamos candidatos a nada, e muito menos para criticar. O que nós queremos é fazer o papel do controle social, é o papel de cidadãos que precisam acompanhar, monitorar o trabalho do Legislativo e monitorar os gastos públicos. E isso, depois de 3 anos, já se mostrou que nós não concorremos a nenhum cargo, nenhum de nós do Observatório, né, dos fundadores do Observatório, da diretoria do Observatório, nenhum de nós foi candidato, apesar de termos recebido convites, né, eu especificamente, mas não era a nossa intenção, nunca foi. Perfeito. E também que o nosso trabalho nunca foi de criticar, foi apenas de cobrar que a Câmara, que os vereadores, né, possam prestar um serviço de acordo com aquilo que a população espera. Então, hoje está consolidado que é uma instituição séria. E isso, para nós, é motivo de grande alegria. Ô, Zé Roberto, só para que o nosso telespectador e ouvinte possa entender, coloca pelo menos 3 pontos aí que você achou importante nesse compromisso que eles assinaram com vocês. Alguns pontos que vocês acham que vai ter um impacto positivo para essa atual gestão desses vereadores. Olha, o termo de compromisso que nós convidamos todos os candidatos a assinarem através dos presidentes dos partidos, e que nós tivemos aí um número de 69 candidatos que assinaram, foi um termo de compromisso com a transparência, com o controle, com a redução de gastos. Então, por exemplo, os vereadores assinaram um compromisso de não usar veículo da Câmara, nem uso de combustível, nem de celular. Esse foi um compromisso que eles assumiram. Um outro compromisso foi de propor a redução do 10º, que é a transferência do repasse do Executivo para o Legislativo, que hoje está em 6%. Que é um absurdo. E já se provou que é um absurdo, porque já há alguns anos os presidentes das câmaras devolvem para o Executivo algum valor. Certo. Então, se está devolvendo e tem gastos enormes, própria TV Câmara, Rádio Câmara, se gastou muito. Né? Você, aqui é uma prova disso, você tem uma rádio, uma TV pela web, o seu custo é muito menor do que eles gastaram na Câmara. Coloca menor nisso, né? Infinitamente menor. Né? A Rádio Câmara, por exemplo, já se levou R$1 milhão aproximadamente. Meu Deus do céu, me dá 1% desse valor. Então, você é uma prova de que não se precisa gastar R$1 milhão. Claro. Então, os candidatos que assinaram o compromisso, é um compromisso de entrar com um projeto propondo a redução do 10º de 6% para 4%. Importante, né? Nós acreditamos que o Legislativo não precisa mais do que 4% para manter a Casa Legislativa. Correto. E essa economia que iria para o Executivo iria para a saúde, para a educação, para a segurança e infraestrutura. Claro. E outra proposta foi a redução do salário do vereador. Perfeito. Nós entendemos que o salário do vereador, que não é uma profissão,
Hoje é quanto certo? o salário do vereador? Hoje está em torno de R$ 12.500. 12.500. Então, a ideia, a proposta é que seja reduzida em 50%. Perfeito. Que nós consideramos o valor justo e o valor real. O que vai reduzir em 50% também o número de candidatos na próxima eleição. Com certeza. Infelizmente, a grande parte dos candidatos estão indo, né, infelizmente, não para servir Sete Lagoas, mas para se servir do dinheiro público, né, dos impostos que nós geramos. É né? verdade, é verdade. É uma triste realidade. Perfeito. E mais algum ponto que você quer destacar sobre isso? Não, principalmente a questão da redução dos gastos. Uma outra coisa importante é o não emprego de parentes até terceiro grau. Perfeito. Né? Nós colocamos essa proposta até não só para o legislativo, mas para o executivo também. Né? O combate aí ao nepotismo. Então são vários compromissos que os candidatos assinaram e que agora 3 deles assinaram e vão com certeza cumprir. E nós vamos convidar os que foram eleitos agora, mesmo depois das eleições, que eles ainda vão no observatório, no escritório, que ainda dá tempo deles assinarem esse termo de compromisso. Quando você fala dá tempo, eu faço até questão de mandar um recadinho para todos eles. Eu faço questão que você assine no tempo devido que vocês estão estabelecendo, verifique quem assinou e depois eu convido novamente para vir ao nosso programa para poder deixar claro quem não assinou e por que não assinou, né, Zé? Sim, é um compromisso nosso de mostrar para a população os 3 que já estão compromissados e que nós convidamos os demais 14 e dos 14 quem é que vai se apresentar no observatório para também assinar esse termo. Então, só para registro aqui, nós tivemos aqui Gilson Liboreiro do Solidariedade, Luísa Freud do Cidadania e Janser Avelar do MDB. Janderson. Até o momento são só esses. Só os 3. Ok. Agora, mais alguma coisa relacionada? Porque depois eu vou te convidar para você vir fazer o balanço, logicamente, do observatório. Nós ainda estamos no dia 2, a não ser que você já tenha ele pronto, né? O balanço de 2020. Na verdade, eu até trouxe aqui algumas anotações, porque são muitas atividades, muitas realizações, e que eu considero muito importantes. Né? Este ano nós tivemos aí o plano de eleições 2020, que nós acabamos de falar. Ok. Né? Nós temos um concurso de boas práticas do sistema OSB, que é o Sistema Observatório Social do Brasil, onde nós estamos participando, né, de um concurso a nível Brasil, dos observatórios que melhor aplicam as práticas, os procedimentos, os programas que são exigidos, e Perfeito. Aqueles que mais cumprem, né, são pontuados. E nós estamos, a nível Brasil, em segundo lugar. Como sempre, né? Estava em primeiro, me parece, no ano passado. Nós ficamos em terceiro lugar no ano já passado. Foi no segundo. Esse ano nós já estamos em segundo. Chegando no primeiro. E já fecha amanhã o resultado, então possivelmente nós vamos ficar em segundo ou primeiro. Com certeza. Importante dizer que nessa época de pandemia, né, de coronavírus, nós sabendo que os prefeitos foram dispensados de licitação, nós agimos imediatamente e enviamos para o executivo de Sete Lagoas sugestões, por exemplo, de que as sessões presenciais fossem suspendidas e fossem substituídas por pregões eletrônicos. Perfeito. Nós fomos prontamente atendidos. Nós reforçamos a necessidade de um campo específico no portal Transparência do Executivo para prestação de contas dos gastos, né, dos recursos que viessem do governo federal, fossem prestados conta no portal Transparência. Perfeito. Nós também fomos prontamente atendidos, estão lá os gastos. Então, quer dizer, nós já fizemos aí algumas medidas frente a essa gravidade da dispensa de licitação para evitar o desvio de dinheiro público, né, para evitar a corrupção, e nós fomos prontamente atendidos e está lá no portal Transparência e as medidas foram adotadas. Então, a importância que é o observatório em uma cidade. Olha, Zé Alberto, você sabe que o nosso programa tem aí, você já é sabedor disso, a participação e o patrocínio do Grupo Cal7, 50 anos, Grupo Cal7, com toda certeza, um grupo que vem se destacando ao longo dos anos, tem sido feito um trabalho extraordinário em Sete Lagoas, através lá do empresário Antônio Pontes, seu fundador, que também é o nosso patrono aqui do Primeira Rina. Nós vamos assistir agora a um vídeo do Grupo Cal7 para que vocês entendam o que é essa grande empresa e voltamos já já. Ela foi constituída em 68 e a escolha do nome Cal7 se deveu a que Sete Lagoas tem grandes reservas de calcário e Sete, naturalmente, de Sete Lagoas. Né? Dia 7 de março de 1970, a fábrica começou a funcionar. É uma equipe. O sucesso da Cal7 se deve à dedicação, ao esforço e ao respeito de todos eles. E a Cal7 continua, sempre procurando realizar, promover com o objetivo principal:
criar empreendimentos para gerar emprego. Foram em torno de 3.700 empregos diretos criados a partir do Grupo Cal7. Enquanto vida nós tivermos, vamos continuar acreditando e procurando empreender. Isso me realiza muito. Ok, estamos de volta, Zé Roberto. Portanto, aí esse vídeo do Grupo Cal7, que você já conhece muito bem, participa aí da vida ativa da nossa cidade, não é mesmo, Zé? Inclusive, o Grupo Cal7 é um dos mantenedores do Observatório Social. Opa, importante. Sim. Isso é importante. Zé, vamos partir para um próximo assunto, a não ser que você tenha mais alguma observação a fazer sobre o Observatório Social. Não do Observatório, mas é isso mesmo. É isso São mesmo. essas observações. Ok, vamos lá então. Para Aliás, o nosso... desculpa. Vamos lá. Posso falar um Claro. momento importante? Por favor. Muito importante, me Por desculpa. favor. Nós estamos iniciando agora um programa chamado Monitoramento de Obras Públicas. O Observatório, atualmente, nós já atingimos 100% das licitações. Todas as licitações da Prefeitura e da Câmara, nossa equipe de advogados monitoram em busca de uma possível ilicitude, alguma irregularidade. E se existir, nós oficiamos e há imediatamente a correção. Hoje, as licitações todas são monitoradas. Isso é um grande avanço, uma grande conquista para Sete Lagoas. Nós vamos iniciar agora um programa extremamente importante, que é monitorar as obras públicas. Nós sabemos que as obras públicas, elas demoram muito. O valor que se emprega é um valor muito acima do valor de mercado, né? E o tempo que se gasta é muito longo e a qualidade é muito ruim. Nós temos um programa agora que nós fizemos um convênio com o Unifem, com o curso de Engenharia Civil, e com a ASCONSET, que é a Associação de Construtores Civis de Sete Lagoas, onde eles vão ceder engenheiros voluntários. Perfeito. E nós, então, vamos compor uma comissão de engenheiros voluntários, monitorando, acompanhando, desde o projeto até a entrega da obra entrega da pública. obra. Perfeito. Nós esperamos com isso que a obra saia em menor tempo, melhor qualidade e com menor custo. Parabéns. Quer dizer, mais um avanço, com toda certeza, importante para a nossa Sete Lagoas, e por que não dizer, o Observatório fazendo história no Brasil e no mundo, né? Olha, Zé, vamos partir agora para a ACI, Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, da qual você é presidente. E nesse intervalo que nós tivemos aí, infelizmente nós estamos tendo aí essa pandemia, né? Que por sinal já está sendo levada mais a sério que deveria ser levada no meu contexto, quando se fala em lockdown e tantas outras loucuras. Nós sabemos aí que nós temos aí uma decisão a ser tomada a qualquer momento nos Estados Unidos, está na Corte Americana, se vai ser mesmo Donald Trump que continua no poder ou se o Joe Biden vai acabar conferindo que os votos dele tinham sido validados. Você vê que essa confusão. Por que eu estou falando isso? A economia mundial é afetada pela economia americana. Os americanos são os nossos primeiros compradores do Brasil e as exportações do Brasil muito importam a nós. A China, Estados Unidos e tantos outros países. Mas nós sabemos muito bem, Zé Roberto, que Sete Lagoas, por ser uma cidade exportadora, nós tivemos aqui a entrevista com o Hernani, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, você próprio assistiu essa entrevista, e essa questão da exportação pode ser afetada no Brasil, no caso de uma pessoa que não seja conservadora, que tem interesses contrários ao do Brasil, tome o poder, que no meu caso, e essa é a opinião nossa, que seria o Joe Biden. Eu quero que você faça uma avaliação de como você vê o sistema internacional na sua visão e onde isso pode afetar para Sete Lagoas de uma forma ou de outra. Olha, Marcílio, eu penso que é muito imprevisível o que realmente vai acontecer. Eu não acredito em nenhuma mudança muito radical e que vá prejudicar gravemente o Brasil, não. Mesmo sendo Joe Biden? Eu acredito que não. Eu acho que as emoções, né, da campanha, daquelas declarações, né, anti-governo brasileiro, aquela coisa toda, eu acho que na hora... Morre na praia. Eu acho que sim. Eu acho que vai permanecer o bom senso. Né? O Brasil depende muito dos Estados Unidos, os Estados Unidos precisam do Brasil. Eu acho que a seriedade, o profissionalismo, eu acho que vai permanecer. E, de alguma forma, o governo brasileiro vai ter que trabalhar se houver alguma perda em exportação e alguma perda. E o governo brasileiro, ele tem profissionais, ministros, né, muito competentes, e eles vão tentar compensar de alguma outra forma. Né? Se perder exportação para os Estados Unidos, vão tentar aumentar as vendas em outros países, alguma coisa vai ser feita. Então, não olho com muita preocupação, não sou pessimista, não. Eu penso que pode ter sido de certa forma negativa para o Brasil
né, o resultado das eleições americanas, mas no fundo, eu acho que a gente tem que olhar com certo otimismo e que o governo brasileiro, com os ministros competentes que eles têm, eu acredito que eles vão saber compensar isso e até mesmo dialogar com o governo Joe Biden. Eu acho que eles vão procurar um governo, um diálogo produtivo, porque não vale a pena brigar. Eu acho que não vale a pena entrar em conflito e bater de frente com a maior potência mundial. Eu acho que o governo brasileiro vai ter que saber ser humilde e conversar de maneira profissional, de maneira madura com o governo Joe Biden. Ok, agora veja bem, a questão das exportações de Sete Lagoas, esse ano, os dados que vocês têm na ACI, o que foi afetado, o que não foi afetado e qual a expectativa para 2021? Olha, na verdade, houve uma queda a nível mundial por causa da pandemia, né? Então, o mercado, ele meio que desacelerou, né? Ficou meio que parado em stand-by, principalmente o comércio, né? Que não tinha como vender o que se produzia, mas que já houve uma retomada a partir do mês de agosto, e os números que nós devemos fechar o ano, ele não só para Sete Lagoas, mas a nível Brasil, são números menos piores do que se projetava. Né, o número de empregos, né, os números de exportação, de importação agora no segundo semestre, eles estão sendo muito positivos. E aí realmente aquilo que o ministro da Economia, né, o ministro Paulo Guedes, falou que haveria um efeito em V, né, uma recuperação em V, que é o que está se consolidando, né, está se terminando o ano. Isso aplica para Sete Lagoas? Isso se aplica para Sete Lagoas. A nível Brasil, todos os estados e cidades é uma recuperação em V mesmo, né? Então, as empresas, os comércios, as indústrias que tiveram uma grande dificuldade, elas estão agora conseguindo, de certa forma, recuperar o que se perdeu, né? O caso próprio da minha empresa, por exemplo, em abril... Que é a sua empresa de transporte, vamos deixar E nós claro. somos, de certa forma, o termômetro do mercado, né? Exatamente. Em abril, nós tivemos uma queda de receita em torno de 40%, 45%. Caramba. E agora, em setembro, outubro e novembro, nós batemos recorde de faturamento. Olha que interessante. Então, é o reaquecimento. É o reaquecimento. Então, o nosso termômetro mostra isso. Nossos armazéns estão lotados, nós não estamos tendo dificuldade de encontrar caminhões para comprar, para contratar, dificuldade em contratar mão de obra, dificuldade em encontrar armazéns maiores para locação. Então, quer dizer, há uma recuperação a nível de Sete Lagoas, a nível Brasil. Então, felizmente, eu acredito que o governo brasileiro ele agiu de forma muito eficiente para a gente ter o resultado que a gente está tendo. Olha, eu tive a notícia, por exemplo, do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que a questão da siderúrgica, toda a 19ª agora, me parece que já está reabrindo, ou seja, lotação total em termos de empregos. Como é que está a nível do resto das indústrias de Sete Lagoas e a nível do comércio de Sete Lagoas essa questão de empregos, Zé? Então, na verdade, o que tem maior dificuldade é a qualidade da mão de obra, né? A mão de obra, sem ser qualificada, ela existe com maior oferta. Mas a mão de obra de qualidade, qualificada, ela tem mais dificuldade. Então, Sete Lagoas tem dificuldade de mão de obra qualificada e acaba tendo que buscar fora. E isso, infelizmente, para Sete Lagoas é muito lamentável, né? E o que falta no seu entender? Olha, principalmente eu penso que falta os jovens, né, mesmo os adultos, buscarem a devida qualificação. Né? O número de estudantes, né, tem diminuído ao longo do tempo. Né? Eu penso que a iniciativa pessoal do ser humano de buscar uma qualificação é o fator principal. Porque hoje Sete Lagoas é uma cidade de muitas faculdades. É uma cidade que oferece muita qualificação. Além de industrial, da área da educação também. São várias faculdades em vários cursos e que hoje não é tão difícil quanto foi na nossa época de jovem, onde era muito difícil de você passar no vestibular, era muito concorrido, e o valor que se pagava era muito alto, era difícil para você pagar uma faculdade. Hoje não, existe uma oferta enorme de cursos universitários, os valores, né, acaba que infelizmente se tornou aí um comércio, a educação, então hoje você paga um curso universitário valores muito baixos, né, o que falta mesmo é a iniciativa das pessoas de buscarem se qualificar, porque a oferta de mão de obra, de emprego qualificado, existe. Como é que esses jovens, por exemplo, já que você está falando da juventude, pode se informar? A CI tem algum serviço em especial para mostrar, por exemplo, jovem, olha, está sendo procurado nessa e nessas áreas? Existe alguma possibilidade? Olha, existe o Cine, existe as próprias agências de recursos humanos, existe a própria ACI, a própria CDL, existem as entidades que podem ser apoiadoras, existem as próprias faculdades. É só procurar. Sim, porque as próprias empresas procuram as faculdades.
O que a gente percebe é que, infelizmente, o governo, né, deveria, seja municipal, estadual, federal, deveria providenciar, comunicar, influenciar os jovens, né, a estudarem mais. Né? Infelizmente, quase não se faz isso por parte do poder público. Que deveria ser feito. Né? E o jovem, pela sua pouca idade, às vezes até imaturidade, ele não consegue prever muito além do futuro quanto estudo vai fazer falta. Então, o que precisa do governo, né, fazer um programa específico de incentivo ao jovem para que ele estude, para que lá na frente ele perceba, puxa vida, eu fui incentivado por um programa do governo, né, estudei e isso hoje está me ajudando muito. Bacana. Olha, Sete Lagoas é uma cidade que a gente sabe, né, Zé? Você melhor do que eu, porque eu passei parte da minha vida fora e você, desde o início, não saiu daqui, fez sempre seu trabalho aqui em Sete Lagoas. Você sabe que Sete Lagoas tem crescido bastante, e principalmente na área urbana, na área de loteamentos, de condomínios, e você próprio faz parte de um condomínio hoje que é considerado um condomínio de ponta, né? Que é o Residencial Veredas. Então Sim. Nós vamos assistir ali, porque inclusive você está nesse comercial. Vamos assistir o comercial do Veredas, que fica localizado ali, condomínio que fica localizado ali ao lado do Shopping Sete Lagoas, e nós voltamos já já com vocês. Morar dentro de um novo conceito de liberdade, de segurança. E os motivos pelos quais eu escolhi o Residencial Veredas, primeiramente pela localização e segundo pela infraestrutura. Um espaço lindo. O mais importante que a gente tem como conceito, não só de arquitetura, mas de morar, é o senso de comunidade. Em breve moraremos aqui. Lotes planos e bem arborizados. Com saída para 040, proximidade do centro, Shopping Sete Lagoas. Uma vista maravilhosa, opções de lazer, segurança. O melhor lugar para se morar em Sete Lagoas. Morar no Residencial Veredas era um sonho possível de realizar. Residencial Veredas, um projeto que nós imaginamos pensando na sua qualidade de vida. Respeito e responsabilidade, esse é o nosso compromisso, essa é a nossa marca. Sejam muito bem-vindos ao Residencial Veredas. Ok, estamos de volta, até lembrando, tá, Zé? Você viu aí o comercial do Residencial Veredas, ali do lado tem o Hotel Veredas, que é o San Diego, que faz parte também do Hotel Veredas, aquela obra bacana que tem em frente ali ao condomínio de vocês, tem também em frente ao Hotel Veredas, que é ao lado do shopping, que é também um dos nossos apoiadores. Bacana ver Sete Lagoas crescendo assim, né, Zé? É isso aí, é importante lembrar que você disse aí sobre o setor guzeiro, né? Mas Sete Lagoas hoje já está muito diversificado, né? Hoje nós temos uma indústria aí bastante... automotiva? Sim, automotiva, alimentícia, né, de medicamentos, no caso aí da OMP, né, a própria Ambev, que agora, na semana que vem, vai inaugurar a nova fábrica de latas, que é a mais moderna do mundo. Que loucura. Então, Sete Lagoas hoje, nós temos aí o privilégio de ter um mercado produtivo muito diversificado. Há alguns anos atrás, era muito dependente do Gusa. Mas devido a muitas crises, né, de anos aí que o Gusa sempre teve altos e baixos, Sete Lagoas acabou recebendo muitas indústrias de outros segmentos e hoje nós temos a alegria de ter muitos segmentos diferenciados na indústria. É interessante quando você fala sobre essa questão do emprego e você fala que os jovens não procuram, as pessoas não se qualificam. Você citou, fora o setor guzeiro, que no passado não precisava de você ter um estudo para você poder trabalhar em certos setores de uma siderúrgica, você precisa para trabalhar numa Iveco, numa fábrica de latinha, você precisa para trabalhar em todos esses setores que abriram aqui em Sete Lagoas. Então, o que importa é o seguinte, é uma cidade crescente, uma cidade de futuro, e as pessoas falam que é uma cidade que não tem história, ela tem história, e a história começou no Gusa, mas hoje mais diversificado, né, Zé? Inclusive, quando a gente fala em estudo, né, a grande prova disso é que hoje, para você ser, por exemplo, um porteiro de um condomínio, de um prédio, né, com uma atividade relativamente simples, você tem que, por exemplo, conhecer de informática, né? Você tem que entender de tecnologia. Se não tiver um curso de tecnologia, você não passa. Exatamente. Então, hoje, no mínimo, você precisa estudar e entender de tecnologia. Hoje, praticamente todas as funções, ou a grande maioria, exige-se tecnologia, conhecimento em informática. Então, não tem jeito, tem que se estudar mesmo para conseguir empregos melhores, né? Zé, antes de passar para o terceiro e último assunto, eu gostaria de saber sobre a questão da ACI. Você quer deixar para passar um relatório geral mais no final do ano, que eu quero te convidar novamente, ou você quer deixar mais alguma observação agora sobre a questão da ACI? Olha, a respeito da ACI, eu gostaria de ressaltar 3 pontos principais este ano, que para mim foram muito importantes. Eu assumi a ACI a convite no mês de março deste ano, exatamente no início da pandemia, né?
e algumas ações que para mim foram fundamentais, né? Uma delas foi receber o observatório social para dentro do prédio da CI. A CI abraçou o observatório, inclusive fisicamente. Então hoje agora é lá no prédio da CI? Hoje é dentro do prédio da CI. Então nós estamos lá, nós adotamos o observatório para fortalecer, para estruturar melhor o observatório. Importante. Nós tivemos uma outra ação importantíssima, que é a primeira vez na história que eu tenho conhecimento que uma entidade de classe como a CI, uma entidade de 84 anos, assumiu lançar uma representante do mercado produtivo ao Legislativo. Então nós lançamos Heloísa. Venceu como sendo a mulher mais bem votada de Sete Lagoas, né? Bem preparada, né? Bem preparada. Então, no início da minha gestão, eu convidei as entidades de classe, né, para que nós pudéssemos lançar 1 ou 2 candidatos, ou até mais, né? E no final das contas, ficou o nome da Heloísa, ela prontamente aceitou o convite. Perfeito. E nós tivemos a alegria de que ela, né, fosse vencedora e uma pessoa extremamente preparada. Sem dúvida. E vai estar representando aí as indústrias e o comércio de Sete Lagoas. Então foi um projeto que toda a diretoria abraçou. Inclusive o Sindicomércio e a CDL também. Então deu certo e nós vamos finalmente ter um representante. Nós pretendemos alçar voos maiores, como é no sul do Brasil, algumas cidades lá, as entidades se unem e lançam candidatos, e são cidades exemplares em termos de gestão pública, né? E outro projeto que também foi iniciativa minha, que tem dado muito certo, foi exatamente a união com outras entidades de classe, em programas, em projetos que nós temos feito, juntamente, principalmente com a CDL, com o Sindicomércio e também com a Asconset. Então nós temos aí uma união de entidades, inclusive algumas delas fazem parte do Conselho Gestor, né, que também foi uma iniciativa minha quando eu tomei posse, na presença do presidente da Câmara e do prefeito, nos oferecer para participar da gestão pública, enquanto entidades, enquanto cidadãos, enquanto empresários. No meu discurso de posse, e lá estavam os dois, eu falei, nós queremos e precisamos, exigimos fazer parte da gestão pública. Nós não podemos ficar mais distantes um do outro. E, para alegria nossa, fomos convidados e hoje nós temos participação de sugestões, de questionamentos, de acompanhamento de algumas ações do Executivo. Então o prefeito do Ilo foi o primeiro nessa história? Sim, foi o primeiro. Então ele me chamou depois da posse e falou, olha, vamos montar um conselho gestor e nós vamos convidar as entidades, inclusive a CI. E passaram-se 1 ou 2 meses, ele realmente nos convidou, nós fomos lá e já fizemos várias reuniões, e nessas reuniões nós temos a oportunidade de cobrar, de acompanhar, de sugerir ações que são para o bem da cidade, não apenas da indústria do comércio, mas de toda a cidade. Tanto que ele foi aprovado. Tanto que ele foi aprovado com uma votação bastante expressiva, né? Então, nós acreditamos aí que as entidades de classe precisam participar da gestão pública de alguma forma. Já que nós não podemos ou não queremos, alguns diretores, né, ou pelo menos a maioria não tem como se lançar candidato, né, nós temos que encontrar aí alguns candidatos para que sejam competentes, íntegros, né, que tenham a nossa visão para participar do pleito. E enquanto nós não tivermos alguém lá, nós precisamos acompanhar de perto, acompanhar e principalmente cobrar, que é o que nós temos feito. Isso é importante. Zé, vamos agora falar sobre cultura. Nós tivemos aqui nas 2 últimas entrevistas, nas 2 penúltimas entrevistas, a presença do prefeito e também a presença da Heloísa Frois, que você acabou de citar como sendo a candidata a vereadora mais votada, representando inclusive a ACI. E nós tivemos também o prefeito municipal do Ilho de Castro. Nós abordávamos aqui um assunto relacionado ao Zacarias, à cultura. Você também acompanhou e acompanha de perto. Você, por ser sete lagoano, você sabe aí da história do Zacarias, não vamos entrar nesse mérito. Existe um amigo meu em São Paulo que foi produtor, tive a felicidade de me tornar amigo dele, produtor dos Trapalhões, que é o Carlos Dias. Ele possui o maior acervo que existe, eu vou repetir, nem a família do Zacarias possui o acervo que ele tem. Ele diz que só vai passar esse acervo para Sete Lagoas se for cumprido 2 metas. A primeira delas, se tivesse um memorial de verdade aqui em Sete Lagoas, coisa que, segundo a visão dele, e eu concordo particularmente, o casarão não é o suficiente. Só se fosse todo o casarão para o Zacarias e para a imagem dos próprios Trapalhões, que fez e faz história. O Dedé está aí também, junto nessa luta por Zacarias aqui em Sete Lagoas.
O prefeito sugeriu, inclusive, aquela casa em que estava instalado um museu de mineralogia de Sete Lagoas, que infelizmente não foi para frente, não sei porquê. Acredito que se você fosse presidente da CI, me desculpe o anterior, você não deixaria isso acontecer. Eu acho que tem que voltar essa ideia, mas sugeriu que aquela casa fosse adquirida pela prefeitura e ali se instalasse o verdadeiro Memorial Zacarias. E uma outra colocação dele, essa é mais firme, diz respeito a uma estátua do Zacarias. Então, veja bem, eu tenho nesse contato com o Carlos Dias, ele fala sobre o Pedro César, que é um famoso escultor, que não só fez aquela estátua do Beto Carreiro Olds, que está lá no Parque do Beto Carreiro, se você o conhece, sabe, aquele em cima do cavalo, como várias outras famosas no Brasil. Sugeriu ele como escultor para fazer. E o prefeito falou que essa estátua poderia ser na entrada da cidade. Você vai ver isso na entrevista dele. O que eu gostaria de lançar com você aqui como presidente da ACI, Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, não é um desafio, é uma solicitação que inclusive vem lá do próprio Carlos, vem da família, vem diversas pessoas do Brasil que querem ver isso acontecer. Você próprio citou que esperar a licitação é moroso, demora-se, tem que ter a verba, mas nós temos várias empresas que poderiam colaborar. Me parece que uma estátua dessa fica em torno de 160 mil. Poderia haver aí por parte da CI, pergunto eu, nesse movimento que nós estamos lançando aqui, que seria um movimento que poderia se chamar uma estátua para o ídolo Trapalhão Zacarias. Será que você poderia incorporar esse movimento em Sete Lagoas e começarmos a ter? Porque se nós tivermos a estátua, basta o prefeito colocá-la no local. O que você me diz disso aí? Olha, a importância do Zacarias para Sete Lagoas é inquestionável, né? Eu viajo muito e em muitos lugares que eu vou, quando eu falo que eu sou de Sete Lagoas, a primeira coisa que as pessoas falam é a cidade do Zacarias, né? Exatamente. Então, principalmente as pessoas aí a partir dos 30 anos de idade, 100% desses cidadãos lembram bastante do Zacarias, até mesmo alguns jovens, né? Então, a importância é enorme. A respeito desse memorial, a respeito da estátua, é extremamente importante exatamente para eternizar uma pessoa que levou Sete Lagoas, né, para o Brasil inteiro e de uma maneira muito positiva, que levou através da alegria, através do humor, uma pessoa com uma energia extremamente positiva. Então, uma pena que Sete Lagoas até então não deu a ele, a memória dele, ou a família dele, o devido valor, né? Infelizmente, nós tivemos essa falha terrível, temos essa né? falha, essa dívida para com ele, né? Exato. Mas ainda há tempo de colocar em prática essas ideias. Amanhã nós vamos ter a reunião da diretoria da CI, eu vou colocar em pauta, vou levar... Lembrando que o Carlos Dias Dudu, que é pai da Luli, cantora country, fez esse pedido especial. Então, vou levar para a reunião da diretoria amanhã, né? Lá temos vários diretores lá que são de grandes empresas, que nós podemos aí montar um plano de ação através das sugestões deles para a gente colocar isso em prática. E vou fazer mais, vou levar também para a próxima reunião do Conselho Gestor, onde estão ali algumas entidades de classe, juntamente com o prefeito, para ver qual que é a melhor forma da gente colocar em prática esse memorial e essa estátua, que eu acredito que para uma cidade do tamanho de Sete Lagoas, com as indústrias que temos, não é nada tão difícil nem tão caro assim de se colocar em prática, né? Exatamente, a gente fica agradeço em nome do Carlos Dias. Eu quero até que você mande um recado para ele aí. Pode falar aí, olhando para os olhos dele aí, que você é o presidente da CI, que é um cargo que eu considero um dos mais importantes para se realizar um projeto como esse. Sim, eu queria dizer para o Carlos Dias, né, primeiramente, muito obrigado, né? Sete Lagoas tem essa dívida de gratidão para você e parabéns, né? Parabéns por essa iniciativa e por manter viva a cultura de Sete Lagoas, dos Zacarias e dos Trapalhões, né? Que Deus possa te abençoar e que te dê aí muitos anos de vida e de muito sucesso e felicidade, e Sete Lagoas será eternamente gratos. E nós temos que fazer por onde agradecer a ele, principalmente colocando aí em prática os sonhos dele, que é exatamente dar uma condição aí de lembrança dos Zacarias, dos Trapalhões para sempre. Pois é, e aquilo que você falava, né, Zé? Inclusive em programas anteriores sobre a questão do turismo. Esse é um turismo cultural que com certeza vai atrair mais gente para Sete Lagoas. Zé, sempre é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. As portas estão abertas do Primeira Linha. Para você da CI como presidente, para você do Observatório Social que fez e faz esse trabalho extraordinário. A despedida fica por sua conta e acrescente alguma coisa que você queira acrescentar. Marcelo, muito obrigado novamente pela oportunidade, né? Dizer para Sete Lagoas e o mundo que o Observatório Social de Sete Lagoas tem feito um trabalho extraordinário. Temos uma diretoria fantástica, todos trabalham muito de forma voluntária. Temos aí que agradecer os mantenedores, os grandes mantenedores, são em torno de 60 empresas que mantêm financeiramente o Observatório.
né? E temos feito um trabalho, temos aí projetos muito bons para o futuro, né? Principalmente o acompanhamento dos gastos públicos, e nós temos sido cada vez mais lembrados, reconhecidos pelo poder público, seja do poder executivo, seja do poder legislativo. Na CI nós temos aí alguns projetos também muito importantes para o próximo ano, né? Estamos buscando aí união com as entidades de classe, união com o poder público, buscar novos associados, buscar novos programas, buscar novos produtos e serviços para os associados, né? De certa forma agradecer este ano, né? Que apesar da pandemia, né, nós estamos aqui vivos, com saúde, graças ao nosso bom Deus, né? Agradecer a ele que possivelmente aí a vacinação está às portas e que torcer para que dê tudo certo, que essa vacinação realmente traga a cura, né? Seja eficaz, não traga nenhum efeito colateral, né? Possamos aí torcer para que os governos consigam vacinar a população em massa e que nós possamos retornar nossas vidas aí ao normal, a economia normal, e que possamos ter outros desafios que não seja uma pandemia, né? Que infelizmente este ano aí trouxe grandes desafios e infelizmente levaram aí muitas vidas, né? Então é mais agradecer a Deus, agradecer a você, o seu programa, né? Agradecer ao ano de 2020 pelos desafios que nós tivemos, com certeza muito aprendizado, muito desenvolvimento, né? E na CI no Observatório nós temos que agradecer os resultados e trabalhar para um ano de 2021 muito melhor. Ok, tivemos, portanto, em nosso programa, na mídia com Marcelo Maran, entrevista com o José Roberto da Silva, ele que é presidente da ACI, Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, e também um dos líderes principal do Observatório Social. Eu quero agradecer a todos vocês, forte abraço, quero que compartilhe esse vídeo, fique com Deus, porque graças a ele a vida continua. Forte abraço a todos.